Você já fez algum serviço técnico e ainda fica na dúvida, será que isso aqui precisa de RT ou TRT? E se o cliente pedir um laudo, quando que eu tenho que emitir esse documento? Se você chegou aqui através de indicação de amigo, eu sou o Carlão e ajudo pessoas a se formarem como responsáveis técnicos usando a certificação por competência. Se você trabalha com instalação, manutenção ou você faz projetos, provavelmente você já se deparou que é necessário emitir a RT ou um TRT. Mas afinal, o que é isso? Vamos lá. Primeiramente, o TRT é um termo de responsabilidade técnica que é emitido por um responsável técnico, diferente dos engenheiros que emitem a ART, Anotação de Responsabilidade Técnica. Vou te dar um exemplo muito simples. Técnico em edificações. O técnico em edificações ele tem um limite de projeção. Ele pode projetar até 80 metros quadrados. Ou seja, é um serviço no qual precisa mais de 80 metros quadrados, é necessário um engenheiro. Então este profissional vai emitir a ART. E a escolha para emitir este documento vai depender se você é um responsável técnico ou se você é um engenheiro. E claro, qual é a demanda necessária para o responsável. Mas e aí, quais os serviços que eu vou precisar emitir esses documentos? Bom, primeiramente, se você quer entender de fato, quando é necessário, é importante que você tenha em mãos as atribuições. Por exemplo, um técnico em eletrotécnica. O técnico em eletrotécnica ele pode projetar até 800 kVA. Ou seja, dentro das atribuições, ali vai dizer quais são as atividades que ele pode prestar, seja na área de instalação, na área de manutenção, na área de projeção, fazer novos projetos. Então, o documento que você, responsável técnico, precisa ter são as atribuições, que nela vai dizer de fato o que você pode fazer ou não. Tá? Mas vamos lá, eu trouxe aqui alguns exemplos para ficar mais claro, para ajudar você a tomar as suas decisões. A regra simples para emitir o termo de responsabilidade técnica. Primeiro, tudo aquilo que precisa de um responsável técnico, todos aqueles serviços de manutenção, instalação, acompanhamento, projeção, que precisa de um acompanhamento, de uma vistoria, de um responsável técnico, é necessário ter um termo de responsabilidade técnica. Uma troca de fachada? Sim, com certeza. Porque imagina só, você vai fazer uma troca de fachada, É necessário você tomar vários cuidados. É necessário você seguir padrões, que inclusive esses padrões você vai encontrar nas ABNTs. Mas para não ficar tão complexo, vamos lá. Imagina só, você vai fazer uma troca de fachada. E aí você vai ter que tomar essas medidas, essas precauções, e aí vai precisar de quem? De algum responsável. Por quê? Porque quem irá te contratar quer uma garantia, quer uma segurança. Da mesma forma, quando você é um responsável técnico, está ativo dentro do cadastro e está ativo dentro do Conselho Federal, você também se torna o responsável técnico por aquele serviço, por aquela empresa, por aquele negócio. Imagina, nessa fachada, vem acontecer algum imprevisto, que seja, às vezes um deslocamento, do azulejo que caiu e infelizmente possa ter machucado alguém, precisa de quê? Precisa de alguém que vá responder, civilmente, juridicamente, por aquela empresa ou até mesmo por aquela pessoa que contratou. Então, todas as vezes que você vai executar alguma atividade que precisa, que vai estar dentro desse quadro que eu te falei, é necessário sim emitir um termo de responsabilidade técnica. O próprio nome já fala a que se refere. Então, essa é a regra simples de entender, mas vale dizer que é importante você entender as atribuições, tá? Então, quando você está ativo dentro do Conselho Federal, você tem todas as atribuições, inclusive quando você tem acesso lá ao SINCET, que é a plataforma do Conselho Federal, você vai ver todas as atividades que você, responsável técnico, poderá estar prestando de serviço também, tá? E vale lembrar que nós também temos um treinamento de termo de responsabilidade técnica que vai ajudá-lo a construir o termo de responsabilidade técnica, que vai ajudá-lo a entender quando você vai usar uma certidão de acervo técnico para você ter mais competitividade dentro de uma licitação. Enfim, existem várias coisas ali dentro deste treinamento que vai fazer com que você tenha mais segurança depois que você se formar um técnico, tá bom? Então, continuando. Então, seja na construção civil, seja na instalação de um ar-condicionado, independente se você precisa de um PMOC ou não, seja numa usina fotovoltaica, é necessário sim você adequar a sua responsabilidade diante daquele serviço, diante também da sociedade, beleza? Então, vamos para alguns exemplos práticos. Instalação elétrica de um galpão.
seja ele de 80 metros quadrados ou 200. Reforma estrutural de edificação, instalação de equipamento de ar-condicionado dentro de um shopping, inclusive é obrigatório, né, que tenha o PMOC. Vistorias e laudos em máquinas, todos eles, o responsável técnico cadastrado e ativo dentro do Conselho Federal, eles podem sim emitir o termo de responsabilidade técnica e podem também trabalhar nessa área com segurança e tranquilidade. E eu vou aproveitar esse vídeo para te dar uma dica de ouro que a gente só ensina lá no nosso treinamento, que é o termo de responsabilidade técnica, o TRT emitido por um técnico, ele só fecha quando o técnico vai lá e dá baixa nele. Ou seja, iniciou uma obra e se não deu baixa no termo de responsabilidade técnica, ele fica em aberto. E se acontecer porventura qualquer acidente e o seu termo de responsabilidade técnica estiver em aberto, você infelizmente é o responsável por aquele acidente. É o que a gente sempre fala, né? Toma muito cuidado quando você vai construir um termo de responsabilidade técnica, quando você vai, né, acompanhar, quando você vai se responsabilizar por alguma obra, algum serviço, instalação, o que for, tá? Não se esqueça que emitir esse documento é uma obrigação e vai trazer respaldo legal para você e também para aquele que está te contratando. E claro, né, isso vai gerar também valor ao seu serviço, à sua obra, ao que você está fazendo, tá bom? Então, siga ao pé da letra que com certeza você não vai ter dor de cabeça com isso aí. Inclusive, eu venho sempre falando aqui no canal e já te convido a seguir nosso canal, a compartilhar esse vídeo. A gente tem recebido muitas pessoas que estão tomando multa dos conselhos federais. A gente vê que os conselhos, eles aumentaram bastante os seus efetivos e eles têm atuado com mais frequência, né? E claro, isso é mais do que certo. Você que é um responsável técnico ou está pensando em se formar como responsável técnico, tem essa obrigação, né, de trazer um respaldo legal para o outro lado, né, de trazer segurança para quem está te contratando, tá? E os conselhos, eles estão fazendo isso, eles não estão errados, eles estão buscando aumentar a segurança de quem está contratando. E claro, isso é muito bom, porque faz com que você também, né, às vezes é preciso a gente passar por uma situação para a gente, né, dar um passo maior. Nós temos alunos que chegaram até nós que eles não assinavam PMOC e depois uma fiscalização e uma multa, só autuado, não chegou a receber uma multa ainda. Inclusive, se você tem dúvida do que é autuação e do que é multa, tá? Eu tenho um vídeo aqui no canal que explica isso aí com muita clareza. Depois de finalizar esse vídeo aqui, dá uma olhada lá, que você vai ver que é bem bacana. E depois, então, que ele tomou essa autuação, ele veio a buscar uma formalização. Ele usou a certificação por competência, aí eu ajudei ele a se formar, com 30 dias já estava formado, já estava cadastrado dentro do Conselho Federal, já estava respondendo legalmente pela empresa, já estava ativo e já estava fazendo um PMOC da forma legal, da forma certa, e aí ele conseguiu, depois disso, até pegar empresas maiores, que antes ele tinha, né, essa barreira, porque ele não era o responsável técnico. Tá? Então, às vezes é necessário sim, né, a gente passar por alguma situação para que a gente venha a buscar, a evoluir. Fica atento que se você está prestando hoje serviços de formas irregulares, use a certificação por competência para você se formar como responsável técnico. Aproveite nossos treinamentos para você sair da formação e você conseguir construir um laudo, com tranquilidade, você construir um termo de responsabilidade técnica sem erro. E tem também os conselheiros técnicos que vão ajudá-lo, vão orientá-lo numa dúvida que às vezes é simples, né, para quem está do lado de cá, mas para você que está começando, né, parece ser aí uma dificuldade muito grande, tá? Então, aproveite essas oportunidades, eu acho que é uma grande chance para você também evoluir, você alcançar novos mercados, e a gente está aqui para isso mesmo. Tá? E se você tem dúvidas sobre os processos da certificação por competência, vou deixar abaixo aqui um link para você entrar em contato e fazer uma análise gratuita, sem custo algum, para saber se você pode aproveitar essa oportunidade e se tornar um responsável técnico nos próximos 30 dias, beleza? Lembrando que aqui nos comentários, se você tiver alguma dúvida, deixa aqui abaixo que será um prazer poder te orientar, te responder de alguma forma, tá bom? Então é isso aí, fica com Deus, um forte abraço para você, até mais, tchau, tchau.